Oi, gente, bom dia. Esse vídeo, na verdade, é para complementar o de ontem, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos que assistiram, que deram like, que compartilharam, visualizaram. E, e já pedindo para vocês também, se vocês puderem fazer isso, compartilha com alguém essa mensagem, né? Que eu vou compartilhar hoje com vocês. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucilene, eu tenho 36 anos, eu sou casada há 17 anos e tenho 3 filhos. Davi, Júlia e Beatriz são as minhas 3 pedras preciosas. E o Senhor me confiou, né? Não é nada fácil, porém é muito prazeroso. Muito prazeroso, tenho crescido como pessoa, como mãe e essa sou eu, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais das minhas qualidades, dos meus defeitos também, porque o Senhor, inclusive, hoje a palavra é sobre isso, né? O Senhor colocou no meu coração uma passagem que diz aqui no livro de Marcos 8, que Jesus disse assim, 8:24. Desculpa, eu vou ler a partir do 27. Nisso Jesus e os seus discípulos deixaram a Galiléia e saíram para as vilas de Cesareia, de Felipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou-lhes: Quem o povo pensa que eu sou? Que estão eles dizendo ao meu respeito? Outra pergunta. Aí algum deles, que eu acredito que seja, dizem que o Senhor é. Eu acredito que seja Pedro, tá? Acho que uma das outras versões diz que foi Pedro. Porque ele era sempre um dos primeiros a falar, né? É uma característica dele. E então João Batista, alguns deles disseram que o Senhor é João Batista. Então eles estavam falando que alguma das pessoas estavam falando que ele era João Batista. E então responderam os discípulos. E outros dizem que é Elias ou algum outro, um profeta antigo. Então, parando por aqui, né? Vou continuar, mas parando por aqui, a gente já consegue ver que Jesus fez 2 perguntas. No caminho, Jesus estava ali caminhando com eles. E Jesus disse a eles, né? Jesus perguntou: quem o povo pensa que eu sou? E eu acredito que essa pergunta de Jesus, na verdade, não era preocupado no que as pessoas pensavam dele, porque nós sabemos em outras passagens que ele já sabia o que acontecia dentro do coração das pessoas. Então, na verdade, o que ele queria era extrair. Ele queria ali gerar um diálogo, uma conversa, um ensino, como ele sempre fez, sobre o que os discípulos pensavam dele. Eu acredito que foi nisso, e foi nisso que o Senhor me ministrou. Então, alguns deles, né, eles disseram que eles estavam achando, alguns achavam que era João Batista, outros acharam que era Elias e outros até um profeta antigo. Porém, Jesus fez uma outra pergunta. Então ele perguntou, a terceira pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Então vocês entendem o que eu estou dizendo? Que ele, na verdade, a pergunta dele, as 2 perguntas anteriores, elas eram para chegar nessa terceira. Então, nisso eu vejo o quanto Jesus é precioso e quanto ele é mestre, o quanto ele é... Minhas palavras não conseguem decifrar tudo e quanto ele é. Porém, nessa passagem aqui, a gente consegue ver ele conversando com os discípulos. Em outras passagens, nos evangelhos, fala que normalmente depois de uma parábola ou algo que os discípulos não entendiam, no particular os discípulos perguntavam quando estava só entre eles. E entre eles, eles perguntavam: Senhor, o que foi aquela mensagem? O que quis dizer? Nós não entendemos. E isso também me faz refletir, por que eles não perguntavam isso diante das pessoas? Eles também, como as pessoas, como o povo, aquela multidão que seguia, estava sendo ministrada.
o povo também não entendia e não perguntava, os discípulos não entendiam e eles perguntavam depois no individual. Então isso também me leva a pensar o seguinte: uma certa vez, há pouco tempo atrás, eu conheci uma moça, uma garotinha chamada Radassa. Ela é filha de um amigo nosso, de um casal de amigos. E ela, durante alguns dias, ela foi me chamando de pastora. Pastora Lu, Pastora Lu, Pastora Lu. E depois de uns 5 dias que nós já tínhamos conversado, ela já tinha aberto o coração para mim, tinha chorado e eu também chorei junto com ela. E nisso a gente foi construindo uma amizade. E que isso não era nada difícil de construir com ela, porque é uma moça, uma garotinha muito amável. Então ela me disse assim: Lu, eu posso te chamar de Lu? Eu falei: pode. Eu falei assim: isso nos ensina o quanto nós se aproximamos de uma pessoa, o quanto isso também quebra rótulos, não que você vai perder a intimidade, ela traz para você, ela vai quebrando rótulos, ela quebra, na verdade, rótulos, né? Que muitas vezes a gente acha, isso eu levo para Deus, muitas vezes a gente acha que nós temos que falar o Altíssimo, o Eterno. Ele é tudo isso, mas nós podemos se referir a Ele, ao nosso amigo, ao nosso amado, ao nosso pai, nosso papai, nosso Abba. Então, isso me leva a entender o que os discípulos, eles tinham isso com Jesus. Eles caminhavam com Jesus e eles tinham essa liberdade para conversar com Jesus aquilo que eles não entendiam. Então, uma outra reflexão para você. Você pode dizer ao Senhor tudo aquilo que você tem de perguntas na sua mente, que à sua volta você tem algumas perguntas e você pode perguntá-lo. E aí você pode me dizer: mas como que ele vai me responder? Ele vai te responder. Talvez não naquele mesmo momento, mas se o seu coração estiver aberto, os seus ouvidos abertos também no mundo espiritual, você vai conseguir ouvir ele. Você vai conseguir, porque ele fala conosco o tempo todo. O tempo todo ele está falando conosco através de um animal, através da natureza, através da nossa mente também, através de pessoas, através dos nossos filhos, do nosso esposo. Enfim, Deus fala infinitamente de formas variadas. Então, abrindo esse diálogo com Jesus, que maravilha, e Jesus fez essa terceira pergunta. Então, ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: o Senhor é Cristo. E Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Então, Pedro foi certo. Pedro respondeu o que era certo naquele momento. E Jesus disse: eu aprendi que quando a gente não quer que as pessoas contem algo para alguém, você não peça que ela não conte, porque normalmente ela vai contar. Porque Jesus fazia isso o tempo todo também. Ele pedia para as pessoas não contarem nada às outras, dos milagres que ele tinha feito, de N coisas que ele tinha feito. Porém, as pessoas acabavam falando umas para as outras e isso, na verdade, se divulgava ainda mais. Então, desculpa, caiu aqui um potinho. Então, essa reflexão que eu quero deixar para você hoje. Assim como Jesus não estava preocupado com o que as pessoas diziam a respeito dele, mas ele sabia quem ele era. E sim, ele se preocupou com aqueles que andavam com ele. Então, as pessoas que andam com você, ela vai saber quem você é. As pessoas que amam você, elas sabem quem você é. E isso é o mais importante. Então, e Deus sabe quem você é. E nessa jornada de se conhecer, é uma jornada que eu tenho peregrinado há um tempo. Jornada de me conhecer, de saber quem eu sou em Deus, quem eu sou como pessoa e que eu posso ser ainda melhor com Jesus e com o meu coração restaurado. Então eu quero fazer essa reflexão para você. Quem você é?
quem as pessoas dizem que você é e quem é você. São duas perguntas diferentes, porque nem sempre o que vão falar de você, o que pensam sobre você é o que você é. O importante é você saber quem você é realmente. Eu sei que eu sou uma pessoa amável, eu sei que eu sou guerreira, eu sei que eu sou muitas coisas boas, mas eu também sei que muitas vezes eu sou pavio curto, eu me iro, eu perco a paciência e outras coisas também que eu muitas vezes comecei a fazer coisas e não terminei. Isso demonstra que eu uma pessoa inconstante. Então, mas que todo dia a gente pode melhorar também. A gente pode quebrar isso, quebrar um ciclo e começar outro novo. Então eu deixo essa pergunta para você. Quem é você? Quem as pessoas dizem sobre você não vai importar. Eu quero saber quem é você. Então você pode deixar o seu comentário, se você quiser me chamar no privado também. Eu quero agradecer por vocês me escutarem até aqui. E um beijo, até a próxima.